Como tá o som aí? Vocês estão me ouvindo? Me diga se o som está ok. O nome desse trem aqui. Nome. Então, show de bola. Beleza. Vamos lá, mais um minutinho a gente inicia. Opa, então show. Fala lá, tudo beleza? Então vamos dar início aí. Dá mais 2 minutinhos, eu chamo o especialista aí para conversar com a gente. Eu escolhi esse tema aí porque ele é de grande importância, né? A maioria aí de vocês que são da área da saúde, assim como eu, é autônomo, né? E sabe da importância de ter pelo menos um dinheiro guardado, digamos assim, para a nossa aposentadoria, já que a gente não tem acesso, né? A gente não tem algumas garantias aí, como o pessoal do CLT tem. Então é um ponto importante. Para quem não sabe da importância disso, então essa live vai ser muito importante. E para quem já tem conhecimento, essa live vai vir para agregar conhecimento para vocês, tá? Então por isso que eu escolhi esse tema. Ele é um tema que muitas pessoas não falam também, talvez por não ter o conhecimento. E falam muita besteira também, então isso pode prejudicar um pouco. Para quem não sabe, quem não me conhece, né, tá vindo pela primeira vez aí, eu cheguei, né, a gente fez uma live dessa, a primeira live de saúde financeira, falando um pouco, né, sobre a importância da saúde financeira. Se você não assistiu essa live, ela já tá no YouTube, então é só procurar lá sobre... Até esqueci o título, mas não vai nem conseguir abrir. Mas acho que é alguma coisa sobre se financeiro é só para rico, uma parada assim. Mas tá lá no YouTube, você consegue encontrar mais fácil, tá? Então essa live é uma continuação daquela, que muita gente gostou do assunto, do tema. E aí a gente tá fazendo a segunda edição, que é a live de hoje, que é sobre a aposentadoria. Então eu recebi algumas perguntas. Se você não me mandou a sua pergunta ainda, então já manda aí na caixinha, tem o chat. Também tem um ponto de interrogação aí embaixo, do lado do chat. Que aí você já pode chamar... enviar as perguntas para a gente responder aqui ao vivo para vocês, beleza? Então vamos lá. Se contar como um dado importante, eu comecei a investir com em torno de 26 a 27 anos, né? Então até lá eu não sabia nada, só gastava, né? Eu não sabia nem contar direito. Eu reservava, mas não reservava com consciência, né? Hoje eu tô com 3,3, né? 3,2, 3,3, então são 6 anos, 5 anos aí. Então dá tempo, tá? Então não é desculpa para não começar a pensar sobre este tema a partir de agora. Então eu vou chamar aqui. Vamos ao início. Conectou? Tá me ouvindo? O som tá ok? Vamos tá aí. Opa! E aí, boa noite. Me escuta bem? Tá jóia, tá tranquilo. Legal. Então vamos aí. Quem não conhece o Alexandre, tá conhecendo agora. Então, se puder dar uma introdução rápida aí, bem rápida, de um minutinho, só o pessoal que não pegou a primeira live. Tá, beleza. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui de novo, tá, com vocês. O meu nome é Alexandre, eu sou engenheiro de formação, tá? Eu sou engenheiro de produção e tenho algumas especializações, todas na minha área, tá? Tenho especialização em administração de empresas, administração industrial e fiz um mestrado também em engenharia de produção. Então, eu trabalho há muitos anos na área de supply chain, operações, manufatura e nos últimos 15 anos eu atuo na área de compras, tá? Não é sobre nada disso que eu vou falar, mas a gente vai falar bastante de saúde financeira, de finanças pessoais, investimentos, que é meu tema de paixão, certo? Então, isso que eu gosto mesmo de fazer, de estudar e, naturalmente, é isso que eu gostaria de trabalhar também quando eu não tiver mais na minha atuação profissional, certo? Então, essa é a minha paixão verdadeira, que estou aí, essa live com o Kim, para responder todas as perguntas que vocês tiverem. A gente escolheu o tema de aposentadoria, mas o que surgir de perguntas sobre finanças pessoais e investimentos, nós vamos debulhar, tá bom? Show de bola. Antes de iniciar, como o nosso tema
né, a saúde financeira ela é muito abrangente, tá? Então a gente vai começar falando sobre tópicos mais básicos, tá bom? Então se você tem uma pergunta mais avançada, pode mandar aí pra gente que a gente destrói essa sua dúvida. Beleza? Então vamos iniciar aqui. Recebi algumas dúvidas, a gente separou. Eu separei, né? Eu fiz um compilado aqui para perguntar para o Ale. Então vamos lá. Primeira pergunta. Vale a pena colocar grana em vários investimentos, como renda fixa, renda variável ou outros tipos? Tá. Essa pergunta ela é muito mais genérica, tá? Ainda não entramos no tema aposentadoria, mas ela é super relevante. Então, sim, eu diria que sim, vale muito a pena a gente diversificar os nossos investimentos. É aquele velho ditado, né? Não ponha todos os seus ovos na mesma cesta. Então, ele serve perfeitamente para o mundo dos investimentos. E como eu sempre gosto de fazer comparações, vou usar uma comparação também que acho que vai ficar muito fácil de entender. Vou usar do futebol, né? Então, lá no futebol, como é que funciona? A gente tem, supondo que a gente é o técnico do time de futebol, tem o goleiro, tem a zaga, o meio de campo e o ataque. Simplificando absurdamente, é assim que funciona, né? Qualquer time de futebol, ou deveria ser, né? Porque tem alguns que é meia boca. Mas todo time de futebol padrão tem isso que eu falei, né? Um goleiro, uma zaga, um meio de campo e um ataque. E a gente pode fazer um paralelo entre, então, o futebol e os investimentos. Vamos tentar fazer uma similaridade aí. A zaga seria a renda fixa. Essa é uma boa forma de pensar. A zaga é a renda fixa. O meio de campo seria os fundos multimercados. E aí, um meio atacante seria os fundos imobiliários, tá? Alguma coisa assim. Então, um pouquinho mais já de risco, tá? Para fundos imobiliários. E lá no ataque, renda variável, ações e fundos de ações, podendo entrar aí também imóveis, para quem gosta. Por quê? É alto risco, alto potencial de retorno. E também pode entrar no ataque aí os negócios próprios, que são o tipo de investimento de maior risco que existem, tá? Pronto, acabamos de compor uma carteira de investimentos. Aí alguém pode me perguntar, e o goleiro? Opa, o goleiro é a proteção. O que seria a proteção no mundo dos investimentos? Pode ser o caixa, que é o dinheiro livre para fazer investimentos, como pode ser também dólar, fundos cambiais, como pode ser ouro, fundos de ouro também. Tudo isso serve como proteção. Então, como é que eu componho uma boa carteira de investimentos? Com essa combinação. Assim como um time de futebol tem que ter o goleiro, a zaga, o meio de campo, ataque, uma boa carteira de investimentos deveria ter renda fixa, multimercados, renda variável e alguma proteção, que pode ser dólar, pode ser caixa, pode ser ouro, mas tem que ter. E essa composição que faz uma boa carteira de investimentos, seja para alguém iniciante, seja para alguém super avançado, mas é a combinação dessas classes de ativos, é assim que a gente chama, é a combinação dessas classes de ativos que faz uma boa carteira de investimentos. Então, deveria diversificar sim. Boa. Então, pergunta respondida. Segunda pergunta. Se a pessoa está em busca de recolocação profissional, qual seria um investimento ou uma maneira de aplicar o dinheiro enquanto busca essa recolocação? Tá, essa pergunta só tem uma resposta possível. Tem que ser, né, usado a reserva de emergência. Lembra que na nossa primeira live, tá, gente? Nós falamos de reserva de emergência e nós falamos dela dentro daqueles 4 passos para a saúde financeira, né? 4 passos que a gente definiu como os primordiais para ter saúde financeira. Vamos lembrar eles? Ó, o primeiro era ter qualidade de vida, ou seja, ter a melhor qualidade de vida possível com, no máximo, 90% da sua renda. No máximo, não gasta mais do que 90% da sua renda. Esse é o primeiro ponto. Opa, tenho qualidade de vida. Eu brinco assim, tem que ser felizinho. Não pode ser felizão com o seu dinheiro, porque senão você arregaça todo o seu dinheiro e faz um monte de dívida. Então, seja felizinho, né? Não pode ficar triste. Seja felizinho. Então, gaste no máximo 90% do seu dinheiro. Beleza, tenho qualidade de vida com no máximo 90%. Se puder com 80%, melhor ainda, porque aí eu estou guardando 20%. O segundo ponto, reserva de emergência. Forme a sua reserva de emergência. Terceiro ponto, previdência, que nós vamos explorar hoje. E o quarto e último ponto, aí sim você vai para uma carteira de investimentos diversificada. Importante não trocar essa ordem. Isso é muito, muito, muito importante para trazer benefícios para todos nós. Então, para que serve a reserva de emergência? Olha só, a reserva de emergência está no nome. Olha que interessante, reserva de emergência.
Qualquer emergência que surge ao longo da minha caminhada, da minha vida, eu uso a reserva de emergência. Por quê? Eu saí de casa, qualquer pessoa saiu de casa, tá, pode correr algum risco. Pode sofrer um acidente, pode ter problema de saúde, pode acontecer qualquer coisa. Por quê? Ninguém vai sair na rua e ganhar um monte de dinheiro de repente, vai cair um balde de dinheiro na cabeça. Mas pode cair um tijolo na sua cabeça, pode se acidentar, pode acontecer alguma coisa de ruim. Então a reserva de emergência serve para qualquer coisa que não era planejado. Não é planejado, você usa reserva de emergência. Teoricamente, ninguém planejou ser mandado embora. Teoricamente, né? Então, é nesse momento que eu uso a reserva de emergência. Onde eu aplico a reserva de emergência? Em alguma coisa de altíssima liquidez, ou seja, eu tenho que ter acesso a esse dinheiro hoje mesmo ou amanhã, se eu precisar. E, naturalmente, se eu tenho acesso a dinheiro muito rápido, hoje mesmo ou amanhã, alguma coisa de baixo risco e baixo retorno, certo? Qual é a maior indicação para isso? Pode ser o Tesouro Selic, que é muito utilizado, mas a melhor recomendação é fundos DI taxa zero. São fundos que investem basicamente em Tesouro Selic, só que eles cobram zero. Por isso que está no nome, fundos DI taxa zero. Uhum. Tá? Então é aí que deveríamos colocar o dinheiro na nossa reserva de emergência, que serve para desemprego, serve para baixa renda, quando a renda baixa de repente, crise do Covid-19, qualquer coisa que não é prevista, eu uso o dinheiro da minha reserva de emergência que está em alguma coisa de baixo risco, naturalmente baixo risco, baixo retorno, tá bom? E aí, alguém pode perguntar também, mas quais são esses fundos? Nunca ouvi falar de fundo DI taxa zero. A gente tem aí no mercado 4 ou 5 opções de fundos DI taxa zero. Elas são oferecidas em corretoras. Não são oferecidas nos grandes bancos. Por quê? Você já viu o grande banco dar alguma coisa cobrando zero? Nunca vi na vida. Não sei se eu vou ver, né? Mas nunca vi. Tá? E até agora, estou torcendo para um dia aparecer. Onde tem em várias corretoras. Tem na Rico Corretora, um fundo DI taxa zero. Na BTG, no PI, que é a corretora do Banco Santander, na Orama, tá? E na Vitrio. Certo? Então, essas 5 corretoras, você tem fundos DI taxa zero. Abre a sua conta, é de grátis, não dá trabalho nenhum, você vai preencher um cadastro na internet, abriu a conta. Tá? Então, é muito mais por medo, por receio e por insegurança, mas é extremamente esse tipo de investimento. Opa, que cortou aí. Beleza? Deu para escutar o fechamento? Só fechou. É totalmente seguro, então? Totalmente seguro seria investir em títulos dos Estados Unidos, né? Mas como a gente não tem acesso, então a gente chama de títulos soberanos. No Brasil, não tem nenhum tipo de aplicação em investimento com risco mais baixo que os títulos do Tesouro Selic. Qual é a forma que eu tenho de acesso mais barato ao Tesouro Selic? Fundos DI taxa zero que eu comentei. Tá? Mas posso comprar direto o Tesouro Selic? Pode, dá na mesma. A diferença dá 0,% é muito pouco. Para quem tem R$1 milhão faz diferença. Para quem tem R$1.000, não faz nem diferença. Vai no fundo DI taxa zero que tá de boa. Então, beleza, show. Quem tiver dúvida, vai escrevendo aí, hein? Não acanhe, não. Pode mandar. De investimentos, finanças pessoais, aposentadoria, previdência é o tema de hoje. Terceira pergunta. Sobre as novas regras da aposentadoria, provavelmente. Ela tem dúvidas, né, na verdade. Pela regra antiga, ela não sabe sobre as novas regras, vamos dizer assim. Tá, legal. A gente não vai focar nessa live nas regras da aposentadoria. A ideia nessa live é conseguir trazer, eu vou chamar assim, trazer inteligência, tá? Nas análises e tomadas de decisão. As regras da aposentadoria, elas já estão divulgadas pelo governo, não tem inteligência, né? Elas já estão divulgadas, é uma questão de consulta e leitura. Então, a gente vai discorrer muito rapidamente sobre isso. Óbvio, se tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, pode me mandar um direct depois e eu ajudo. Mas as regras da aposentadoria, basicamente, tem que lembrar de 3 pontos. Pontuação, ou seja, nós que ainda estamos na faixa de 30, 40 anos, alguma coisa nesse sentido, a gente já entrou na regra da pontuação. A pontuação é aquela história assim, mulheres têm que juntar uma pontuação de 100 e homens de 105 para se aposentar. O que é a pontuação de 100 para mulher e de 105 para homem? É a soma da idade com o tempo de contribuição. Idade mais tempo de contribuição. Eu, por exemplo, eu vou me aposentar aos 65 anos, por exemplo. Então, 65 anos. Quanto eu tenho que compor de tempo de contribuição para chegar nos 105? 40. Então, eu tenho que ter 40 anos de contribuição
e 65 anos de idade para entrar na regra do governo. Aí somou 105 pontos, somou, posso me aposentar. E para mulheres tem que somar 100 pontos. Idade mais tempo de contribuição, somar 100 pontos, aí está liberado para se aposentar. Tá? Esse é o esquema da pontuação. Tempo mínimo de contribuição, 30 anos para as mulheres, 35 anos para os homens. Papum, super fácil, tá? 30 anos para mulheres, 35 anos para os homens. E idade mínima, 62 anos para as mulheres, 65 anos para os homens. Essas são as 3 regrinhas básicas. O que pode ter variação são pessoas que estavam muito próximas da aposentadoria, aí sim tem regras de transição, tem pedágio e regra de transição. Então, exemplo, eu já estava muito próximo de aposentar, e agora? Então, aí o governo publicou as regras de transição. Mas isso, obviamente, é para uma parcela menor da população. Para todas as demais, é isso que eu comentei. Lembrar das 3 regrinhas, da pontuação, idade mínima e o tempo mínimo de contribuição. Isso que permite a gente poder pleitear a nossa sonhada aposentadoria. Tá. Teoricamente é difícil, né? Entre aspas. Sem dúvida nenhuma. Imagina, né? Para a gente poder se aposentar, tem que trabalhar, no mínimo para um homem, 35 anos e 65 anos de idade. Vai lá tempo, né, para chegar aí. Mas ok, isso para quem ainda tem a felicidade de ser CLTista, né, de CLT, e ter um emprego. Quem não tem carteira assinada vai ter que contribuir por conta própria, é muito mais complicado esse cenário. Por isso a importância dessa live. E a gente vai falar exatamente sobre alternativas, porque eu não tenho a Previdência Social, eu não contribuo, eu não trabalho numa empresa. O que eu faço? É isso que a gente quer explorar nessa live aqui, porque nem todos os brasileiros são CLTs, certo? Exatamente. Que vai ser essa aqui, ó. Próxima pergunta. Quando se fala em aposentadoria, alguns especialistas não sugerem a previdência privada, mas sim comprar títulos do Tesouro de longo prazo. Já outros especialistas acham bom a previdência privada. É possível falar um pouco do porquê desta divisão? E se a pessoa optar pelas duas propostas, vale a pena? Legal. Antes de entrar nessa resposta, que é muito detalhada, então, eu preciso trazer alguns pontos, meio que para nivelar conhecimento, para todo mundo ter um pouco de noção desse cenário todo, e aí dá para responder melhor essa pergunta. Então é o seguinte, primeiro a gente tem que definir a aposentadoria. O que é aposentadoria? Porque cada pessoa pode ter um conceito diferente. Então eu vou tentar definir da forma como eu enxergo a aposentadoria. Então a aposentadoria para mim não é colocar seu moletom, pantufa, aí vai lá com a xícara de café, o chá, deito no sofá, espero o tempo passar e um dia eu bato as botas. Tá? Não é esse o meu conceito de aposentadoria. De parar de trabalhar, uhul, né? Acabou. Não, o meu conceito de aposentadoria eu vou tentar trazer uma expressão assim, de reduzir o ritmo. Porque ao longo da nossa vida a gente trabalhou, exemplo, 20, 30, 40 anos em alguma coisa que nem sempre é o que nos dá prazer. Muitas vezes são coisas que a gente tem que fazer ou é o que tem para hoje, né? Então a gente trabalha naquilo durante 20, 30, 40 anos. Das 7 ou 8 da manhã até 7, 8, 9, 10 da noite, sei lá, cada um tem a sua rotina. E qual que é o meu conceito de aposentadoria? Que é o sonho meu e eu sei que é de muita gente também. É de um dia ter liberdade de escolha. Então, eu não ter mais que trabalhar que nem um maluco, mas eu trabalho o que eu quero no que eu quero. Ou seja, trabalhar com o que eu gosto e ser feliz. E o que é isso? É reduzir o ritmo. Então, eu quero sim continuar trabalhando, sem dúvida nenhuma. Eu quero trabalhar até o último dia da minha vida. Mas eu quero ir num ritmo diferente. Eu quero ir, talvez, ao invés de 8, 9 horas por dia, eu quero trabalhar 4, 5 horas por dia. Ao invés de segunda a sexta, segunda a sábado, eu quero trabalhar de segunda a quinta. Isso, para mim, é reduzir o ritmo, mas eu quero trabalhar até o último dia. Então, que tal esse cenário onde eu trabalho no estilo padrão até os 60, 65 anos de idade e de lá até o último dia da vida, reduzir o ritmo e ser feliz? Isso eu chamo de aposentadoria, ou seja, baixa o ritmo, reduz o ritmo e faz o que você gosta, seja mais feliz. E daí sim faz todo sentido você se aposentar. Pensando nisso, aí sim, então agora eu vou trazer alguns conhecimentos e alguns pontos importantes, tá? Até um pouco teóricos, mas acho que é importante para nivelar esse conhecimento. Isso é muito importante. Eu quero trazer uma estatística, eu vou fazer uma pergunta e queria que vocês pensassem, se puderem contribuir, cada um colocar um número aí, que é
se vocês puderem pensar assim, qual é o percentual dos aposentados brasileiros que se sustentam com os próprios recursos? Ou seja, o cara se aposentou, o brasileiro ou brasileira se aposentou, de cada 100, quantos vocês acham que sobrevivem com recursos próprios? Pode colocar aí, se alguém tiver, por favor, né, puder contribuir. Mas quantos vocês acham? 10, 20, 30, 50? Quantos por cento? Tá? Ou seja, sobrevive com os próprios recursos, sem depender de amigos, filhos, parentes, do governo, do céu, tá? Etc. Vou jogar 2%, e muito. Quem acertou bingo, provavelmente porque já me ouviu falar disso antes. Entre 1 e 2%, gente. Entre 1 e 2% dos brasileiros se aposentam e têm condições de viver dos próprios recursos. 98% não vivem dos próprios recursos. Olha que absurdo. O que significa isso? Eles precisam de ajuda de alguém. Esse alguém pode ser um amigo, os pais, irmãos. E a parte mais triste, dos filhos. As pessoas esperam dos próprios filhos. Ou seja, você cria seu filho para depois você depender dele para sobreviver. E isso é bem comum nas famílias brasileiras. No nosso redor, pessoas que vocês conhecem, amigos, etc., vocês devem perceber que esse é o cenário. Não dá para fugir muito disso e a gente acaba vendo muitos filhos tendo que sustentar os pais. Essa é a média. E se a gente faz parte, por exemplo, da classe A e B, imagina na C, D, E, F, G, H, I, J. Pensa que complicado. Então, sabendo que 98% dos brasileiros não conseguem sobreviver com recursos próprios, o que a gente vai fazer com essa informação? Eu ouço e esqueço ou eu tomo uma ação em cima disso? Então, esse é o ponto importante. Agora, outra pergunta, para construir a ideia, em cima disso, só para construir. Por quanto tempo você conseguiria sobreviver se você parasse de trabalhar hoje? Mesma pergunta da live passada, que eu e o Kim brincamos sobre isso, mas por quanto tempo cada um de vocês conseguiria sobreviver com os recursos que você tem? Por quanto tempo? Por 10 anos? 5 anos? 1 ano? 1 mês? E a gente brincou na nossa live meia hora? Né? Sei lá. Por quanto tempo? Tá? Então, isso faz muita diferença. Quanto tempo? Podem pensar, se quiserem contribuir, podem colocar o tempo. Mas agora imagina que com a sua resposta, que às vezes você pode ter orgulho ou não orgulho de falar, vamos supor que você respondeu 3 meses, tá? Só como um exemplo. Eu consigo sobreviver 3 meses se eu parasse de trabalhar hoje. Então imagina que você fez 65 anos hoje. Acabou de fazer 65 anos. Bingo! Por quanto tempo você ia sobreviver então? 65 anos e 3 meses. Percebeu que absurdo? Se hoje, jovem, com muita saúde, vontade de arregaçar as mangas e trabalhar, você teria, na minha resposta hipotética, 3 meses, só que aí, hipoteticamente, com 65 anos que você fez hoje, você consegue viver mais 3 meses, como você sobrevive até a expectativa de vida média de pessoas da classes A e B, que é algo em torno de 80 anos? Ou seja, como você sobrevive de 65 a 80? Se você só tem recurso para viver 3 meses. Entender a minha linha de raciocínio, é isso que eu queria trazer para vocês. Precisamos tomar alguma ação com base nisso. A gente não pode ouvir essa informação e, vai dar tudo Legal. Certo. Deixa a vida me levar. Não, eu tenho sorte, né? Deus me acompanha, aí, sei lá, cada um pode falar alguma coisa. Temos que tomar alguma ação. Então, aí alguém pode me dizer, não, mas, olha, quando eu tiver mais velho, eu vou gastar menos. Então, tudo bem, pode ser que 3 meses vire 4 ou 5, né? Mas agora vamos na parte séria. Eu tenho uma má notícia, porque quando a gente envelhece, a gente não gasta menos, a gente gasta mais. E eu trago até alguns argumentos só para reforçar essa minha afirmação. Pensa no plano de saúde. Quanto custa um plano de saúde hoje, que você é jovem, 30 anos de idade? Talvez você pague, sei lá, R$500, R$600 por mês de plano de saúde. Estou chutando um valor. 230. Pronto. E quanto você acha que vai pagar quando tiver 60, 65 anos? Quanto você acha que vai pagar de plano de saúde? 1.000? 1.500? 2.000? X? Tá? Esse é o primeiro argumento importante. Só o plano de saúde vai multiplicar por 2 ou 3 ou 4 quando você tiver 65, 70 anos de idade, que é o momento que você mais vai precisar de um plano de saúde. Outro argumento forte.
quando a gente se aposenta, o que mais sobra na nossa vida? Tempo. Sobra tempo. O que a gente faz no tempo livre? Lazer e gasta dinheiro. Tem lazer de graça? Até tem, mas a maioria gasta dinheiro. Pronto, eu preciso de dinheiro até para lazer. Por quê? Sobrou tempo, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou gastar dinheiro. Tá? Tem outras coisas também, como, por exemplo, a alimentação. A minha saúde provavelmente não vai estar no mesmo nível. Então, eu vou ter limitações de alimentação. Não posso comer isso, não posso comer aquilo. Tá? Outro ponto importante, viagens. Hoje, por exemplo, sou jovem, 20, 30 anos, eu vou lá, durmo no chão, vou no albergue, etc. Quando eu estou velhinho, como é que funciona? Precisa de uma cama com colchão de molas ensacadas individualmente, de sei lá o quê. Percebe como é difícil? Então, tudo leva a aumento de gastos, aumento de despesas e a vida fica muito mais complicada. Então, a gente gasta muito mais quando somos idosos. Ou seja, qual é a conclusão que a gente precisa chegar nesse cenário? Que, a não ser que você já tenha grana suficiente para viver uma vida, uma velhice tranquila, você tem que tomar uma ação hoje. Hoje ou no máximo amanhã, você tem que começar a tomar ação. A não ser que você fale, não, estou resolvido, eu já tenho aqui um patrimônio de, sei lá, X milhões de reais e eu estou tranquilo. Não, então beleza, resolveu. Caso contrário, se a sua resposta para aquela minha pergunta de quanto tempo você consegue sobreviver, se a sua resposta não foi vitalício, eu vivo a vida inteira, porque eu já tenho. Se a sua resposta não foi essa, a minha recomendação é trate de fazer alguma coisa, porque se você tivesse feito 65 anos, qual seria a sua solução? Tá bom? Então, a não ser que você já tenha tido essa solução feita, vamos começar a construir essa solução e vamos construir juntos. Pode mandar a pergunta aí, a gente vai desenvolver essa ideia até o final dessa live. Temos que tomar uma ação. A gente não pode deixar ao Deus dará a sorte, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Vamos fazer alguma coisa e, nesse sentido, a gente pode usar aquilo que essas empresas adoram quando a gente é empregado. Elas adoram usar, né? Seja proativo, certo? Não é isso que a gente ouve nas empresas? Para quem trabalha em empresa? Mas agora é verdade. Seja proativo para a sua vida, é para você, não é para mais ninguém, beleza? Então eu quero trazer uns 5, 6 pontos que acho que é muito importante como conceitos. Alguns conceitos muito rápidos e importantes para todo mundo se lembrar. Ou seja, uma vez que, para quem teve a sorte de ter previdência social ou aposentadoria do governo, que vai lá, né, tem aquela contribuição todos os meses, a gente tem o que a gente chama de previdência complementar, que é a previdência privada, tema da nossa live de hoje. Então, esse é o primeiro ponto. O que é a previdência complementar, que eu já ouvi falar? É isso, é uma previdência privada. Para quem já tem a previdência do governo, a previdência social, pode complementar com a previdência privada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, 2 conceitos importantes em todo tipo de previdência. Previdência tem a fase de acumulação e a fase de você usufruir daquela grana que você guardou. Então, sempre pensar nisso. Eu tenho que ter uma estratégia para acumular e depois eu tenho que ter uma estratégia para gastar. Essa estratégia é fácil, né? Porque usufruir da grana é molezinha. Você só tem que conseguir acumular o suficiente para depois ter a segunda fase de você usufruir do patrimônio que você conquistou. Beleza? Terceiro ponto para ir construindo a ideia junto. Lembra dos nossos 4 passos? Os 4 passos lá, ter qualidade de vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, reserva de emergência. Terceiro ponto, previdência. Quarto ponto, carteira de investimentos. Olha só, a previdência é o terceiro ponto. Então não adianta tentar fazer a previdência antes de ter qualidade de vida e antes de formar reserva de emergência. Por quê? Senão você está mirando lá na frente e morre hoje. Tá? Então tem que primeiro sobreviver para depois pensar lá na frente. Então, por isso que são os 4 pontos. Mas não adianta atropelar. Vai passo a passo. Beleza? E lembre-se, um ponto importante. Pode ser que você viva mais de 100 anos. Isso pode acontecer. Não sei se é azar ou sorte, mas pode ser que você viva mais de 100 anos. A expectativa de vida hoje, como eu comentei, para quem é classe A e B, já está muito próxima de 80 anos de idade. Então, faz a conta. Se você vai se aposentar, você vai ter que ter recursos para sobreviver até 80 anos. Correndo o risco de viver até 100. Então, fique esperto, tem que ter um bom plano para isso. Para autônomos, um ponto importante. Os autônomos geralmente não têm todos os benefícios que os CLTs têm. O CLT tem tem plano de saúde, seguro, alguns têm seguro de vida, previdência social, etc. Tem muito disso. E os autônomos? Os autônomos não têm. Qual é a recomendação? Pense também em alguma proteção. Qual é a forma de proteção mais conhecida e mais usual no mundo de finanças pessoais? Seguros.
Então, pense em fazer seguros profissionais ou seguros de vida. Principalmente se você é a principal renda da família, por exemplo, seu esposo, esposa, filhos, etc. Ou seja, se alguém que sobrevive dependendo somente da sua renda. Então, pense em uma proteção. Pense em como é que eu vou garantir a renda para essas pessoas sobreviverem se caso eu estiver ausente, tá? Uhum. E pensando em tudo isso que eu falei, quais são as formas que eu tenho de planejar minha previdência? Eu vou dizer, tem algumas. Então, formas, eu quero dizer assim, quais são as ferramentas que eu tenho, as opções que eu tenho para acumular para um dia, quando chegar lá com 60, 65, 70 anos, eu ter esse dinheiro vindo de volta para mim, que a gente chama de renda passiva, ou seja, o dinheiro trabalha para mim e eu consigo sobreviver com esse dinheiro. Pode ser ações, tá? Existem ações que geram dividendos, que pagam dividendos. Pode ser fundos imobiliários que pagam uma espécie de aluguel, tá? Muito parecido com aluguel, fundos imobiliários, ok? Pode ser títulos do Tesouro Direto. Olha só, chegamos na pergunta que foi feita. Pode ser títulos. Pode ser um fundo de previdência. Aí também pode ser imóveis. Eu posso comprar imóveis para ganhar aluguel, óbvio que eu posso. E eu também posso, o mais arriscado de todos, ter meu negócio próprio. Por quê? Eu conto com... trabalhei a vida inteira, depois isso acontece, tá? Trabalhei a vida inteira, me aposentei, pego todo o dinheiro e compro uma franquia. Porque na minha cabeça, eu acho que a franquia vai me dar o sustento. Então eu falo assim, não, essa franquia eu fui lá na reunião, não sei o quê, a franquia de não sei o quê, de beleza, não sei o quê, falaram para mim que dá 5 pau por mês. Então beleza, todo o dinheiro da minha rescisão, não sei o quê, eu compro essa franquia e ganho 5 conto por mês. Isso que eu vou viver com esse dinheiro na minha aposentadoria. Eu vou dizer, é uma estratégia? É uma estratégia. Não estou dizendo se é bom ou ruim. Eu estou dizendo só que é de alto risco, mas é uma estratégia possível. Então, todas essas são possibilidades que cada um de nós temos que escolher. E agora sim eu consigo responder, finalmente, a pergunta que me foi feita. Eu vou no fundo de previdência ou eu vou no título direto do Tesouro? Eu vou dizer, você pode ir, tanto faz, né? Tanto faz, eu vou dizer assim, não que sejam iguais, os resultados são muito diferentes. Mas se você é mais conservador, os títulos do Tesouro fazem muito sentido. Eu quero só renda fixa para minha aposentadoria. Pode ir nos títulos do Tesouro. Por quê? Qual é a vantagem? Os títulos do Tesouro para aposentadoria, geralmente você pode optar pelo tesouro pré-fixado, ou seja, você já sabe qual é a taxa que você vai receber, não tem nenhum segredo. E se aquela taxa para você tá bom, pode contratar, tá ok. E tem o Tesouro IPCA mais X%, IPCA mais 3%, IPCA mais 4%. Você também já sabe, logo que contrata, você já sabe quanto vai receber. Se tiver bom para você, beleza, já contrata aquilo e tá tudo beleza. Não tem tanto risco, porque você sabe exatamente o que vai fazer e são títulos soberanos. O risco é o mais baixo possível. Mas agora, se você quer evoluir um pouco mais que isso, aí sim eu recomendo. Você pode ir procurar um bom fundo de previdência. Tem excelentes fundos de previdência no mercado. Excelentes, fantásticos fundos de previdência. E que um bom fundo de previdência faz aquilo que eu falei lá no começo da live. Ele monta um bom time de futebol, com goleiro, zagueiro, meio de campo e ataque. Então ele combina tudo isso que nós falamos. Ele combina ações pode ou não, tá? Combinar, mas ele pode combinar ações, câmbio, que é dólar, renda fixa, tá? E pode pôr até alguma coisa de ouro como proteção. Ou seja, o gestor que você escolhe desse fundo, ele já faz essa combinação porque ele tem expertise para isso. Ele não é leigo. Ele só faz isso na vida dele, tá bom? Então, qual é a minha análise final, minha conclusão para essa pergunta a melhor resposta, faça a diversificação. Não escolha só um. Por que não? A resposta não deveria ser faço esse ou aquele. A resposta certamente por que eu não vou fazer este e aquele? Uma combinação dos dois. Para eu ter ataque, meio de campo, defesa e goleiro. Beleza? Então, já usei essa pergunta porque ela já traz a introdução que eu queria para esse tema que é tão importante. Que é a próxima pergunta. Previdência privada. Qual a instituição mais indicada? Bancos, corretoras? Tá. Basicamente, a gente pode contratar a previdência privada por banco, corretora ou banco de investimento. Banco seria Bradesco, Itaú, Santander e assim vai. Corretora, XP, Rico e companhia. Tem um monte, tem vários. E banco de investimento, como o BTG, que é o mais famoso para pessoas comuns, assim, pessoas físicas comuns. Não preciso nem dizer a resposta. O mais caro e que todo mundo deveria correr, foge dos bancos grandes. Foge.
Porque qualquer coisa que eu faço no Banco Grande, qualquer tipo de investimento, seja fundos de ações, multimercados, fundos de renda fixa ou de previdência, são os mais caros do mundo. Você simplesmente está dividindo um bolo, um pedaço do bolo, um pedaço da sua torta com o gerente do seu banco. E ele vai ficar felizão, tá? Como eu não quero que ele fique felizão, eu quero que eu fique felizão, então eu escolho corretoras ou bancos de investimento. Beleza? Você está ajudando a aposentadoria dele, então. Perfeito. Né? Então alguém tem que sair feliz no final dessa história. E quando você escolhe o bancão, ele fica felizão com você. Ele está batendo a meta dele. E talvez seja foi a pergunta daqui de cima. Que é a da... Cadê? Essa pergunta da Regina responde essa também? Quer dizer, Regina, a resposta que o Ale fez, responde a tua? De onde tu acessa essas corretoras de investimento? Responde aí pra gente. Onde são esses nomes que eu falei. Então, eu posso explanar um pouco melhor sobre isso. Quando a gente fala de Bradesco, Itaú, Santander, todo mundo reconhece na hora e já fala, beleza, já sei o que é. Quando eu falo de BTG, XP, Rico, Orama, as pessoas falam assim, nossa, mas como é que eu acesso elas? Eu vou dizer, é tão fácil quanto acessar o Bradesco ou o Itaú. Você digita lá, itaú.com.br, não é? Beleza. Você vai digitar da mesma forma, XP, né? Não precisa nem digitar .com.br. Você coloca lá, XP no Google, né? Achou. BTG no Google, achou. Orama no Google, achou. Tá? Então, todas as instituições, vocês podem digitar na cara lá do Google, você vai vir tudo. Aí entra pelo link do Google, faz seu cadastro e seja feliz. Tem dúvida? Manda um direct que eu ajudo. Fica tranquilo, tá? É suave. Não, mas isso é muito tranquilo. Mas pode mandar, enche ele de direct. Ele responde. Próxima pergunta. Como escolher entre os diferentes tipos de previdência? Daí agora tem as siglinhas, né? Já virou até propaganda. PGBL, VGBL. Regressiva, progressiva. Acho que essa é uma dúvida bem... Foi uma das dúvidas minhas também, quando eu comecei a fazer. Qual que eu faço? PGBL, VGBL. Então é a mesma pergunta aqui agora. Tá. Essa sopa de letrinhas não deveria assustar as pessoas. Porque, na verdade, tanto faz o que significa as letrinhas. Então, ignore as letrinhas, só tem que entender. Vamos tentar ser o mais simples possível. Quando que eu uso cada um deles? É isso, o mais simples possível. PGBL, quando é que eu uso? O PGBL é recomendado para quem faz a declaração do imposto de renda no modelo completo e que tem direito à restituição. Bingo! Então, é assim que eu escolho o PGBL. Eu declaro pelo modelo completo e tenho direito à restituição. PGBL, resolvido. VGBL, eu uso quando eu faço a declaração pelo modelo simplificado, tá? Declaração de imposto de renda, ou seja, um ou outro. Então, dependendo do formato que eu faço a minha declaração de imposto de renda, eu já escolhi entre PGBL e VGBL, para simplificar, para tornar simples o que é complicado, tá bom? E depois, lá dentro, você sempre tem que escolher se você quer o regime de tributação regressivo ou progressivo. Vamos dar uma regrinha de bolso também. O regressivo você usa quando você consegue se comprometer e falar assim, não, esse dinheiro eu vou guardar e é para 10 anos ou mais. Ele vai ficar lá e eu não vou mexer. Porque, por conceito, a previdência privada só deveria ser utilizada para longo e longuíssimo prazo. Não deveria ser utilizada para curto e médio prazo. É longo e longuíssimo prazo. Tá? Então, nesse sentido, regressiva, se eu consigo me comprometer comigo mesmo a mais de 10 anos de prazo. E progressivo. Progressivo, quando eu tenho uma certa dúvida, então abaixo de 10 anos, então eu tenho que pensar na progressiva, tá? E também quando eu estou estimando que a minha renda lá no futuro vai ser abaixo de R$ 2.800 pela tabela do imposto de renda de hoje, tá? Então, pela tabela atual do imposto de renda, até R$ 2.800, aí sim eu posso optar pela progressiva. Acima disso, eu estou esperando uma renda acima disso, opte pela regressiva. Então, com essa regrinha de bolso, está resolvido. Tem dúvida? Pode me mandar um direct também, eu ajudo a responder, tá bom? Pergunta aqui, ó, da Nanda. Percebo que os jovens não têm interesse em se aposentar e abominam a CTPS. Isso é preocupante? Nossa, repete, cortou aqui, eu não consegui escutar. Percebo que os jovens não têm interesse em se aposentar e abominam a CTPS.
Isso é preocupante? Eu vou dizer que é do interesse de cada um. Eu já fui empresário, eu já fui cooperado, ou seja, não tinha vínculo trabalhista com a empresa para a qual eu prestava serviço, e eu já fui CLT. Então é uma questão de riscos, retornos que você pode ter ao longo, dependendo da sua escolha. Então, sim, tem muitos jovens que eu vou usar o termo assim, que optam mais pela liberdade ou que são tanto quanto rebeldes com o establishment, com a situação atual. E eles querem uma vida mais livre, mais leve, mais solta. Tá? Então é normal. É preocupante? Eu não posso dizer que é preocupante. É uma decisão, é uma escolha. Cada escolha é uma renúncia. Então tem pessoas que agradecem a Deus por ter um emprego CLT, devido a todos os seus benefícios, mas os benefícios, eles trazem consigo algumas burocracias. Se você está disposto a seguir essas burocracias, como contrato de trabalho, carteira assinada, então você tem que entrar tal horário, sair tal horário, reportar para um chefe X ou Y, e engolir sapo, etc. Se você está disposto a isso, beleza, você tem algumas compensações. Enquanto que outra pessoa pode preferir um pouco mais de liberdade, pode preferir fazer seus horários, e em contrapartida não tem acesso a alguns benefícios que um seletista tem. Então, eu não posso dizer que é preocupante, mas eu só posso dizer que sim, é uma tendência, é uma realidade. A gente está vendo isso no cenário atual, os jovens caminhando nessa direção, cada vez menos valorizando os empregos seletistas, dando muito valor para essa autonomia maior. Isso está se refletindo em vários cenários do mercado. Então, assim, os jovens de hoje já não focam tanto em eu quero minha casa própria. Já não é mais assim. Eu quero o meu carro, né, no meu nome. Já não é mais assim. Os jovens hoje focam muito pelo uso. Então, eu quero utilizar, eu quero o uso e o benefício. E não necessariamente criar a dívida para chegar naquele ativo ou naquele passivo. Então, eu só posso dizer, sim, é uma tendência, mas eu não consigo afirmar se é preocupante. Eu só posso dizer que cada escolha que a gente faz tem consequências. A gente só tem, graças a Deus, a gente tem o livre-arbítrio e Eita, que cortou. Calma aí. Alô, voltou? Repete a última frase que cortou. Tá. Então, concluindo a ideia, eu só quero deixar claro que assim, não dá para afirmar se isso é bom ou ruim, se é preocupante ou se é uma glória. Não podemos afirmar dessa maneira. Mas sim que a sua escolha vai gerar consequências. E elas podem ser positivas ou negativas. Tá bom? Então eu vejo muitas pessoas, mesmo porque eu sou seletista hoje, eu vejo muitas pessoas agradecendo por esse cenário. Mas da mesma maneira, conheço várias pessoas que adoram ser autônomas, porque usam até vários palavrões engraçados para dizer assim, não, ter chefe na minha vida, nunca mais, coisas desse tipo. Sabe? E eu só posso dizer assim, sim, é uma tendência. Só não posso dizer porque eu não consigo antever o futuro, qual vai ser o destino disso tudo, tá? Mas felizmente temos esse livre-arbítrio. Já é. Se eu vou salvar a live, a priori sim. Acabando aqui, eu vou tentar já fazer o download e já subir no YouTube. Mas eu aviso no Telegram. Então, quem não está no Telegram, entre aí no link do canal do Telegram. Próxima pergunta. Vale a pena investir em previdência privada? Quais as vantagens? Não tenho nem dúvida para responder essa pergunta. Vale muito a pena. De uma forma curiosa, isso teve uma outra pergunta, né, que a gente respondeu um pouquinho antes. Vale muito sim a pena, porque muitas pessoas que se dizem especialistas dizem que não vale a pena, e infelizmente por falta de conhecimento. Porque no passado só existia fundos de previdência ruins. Fundos de previdência, adivinha de quem? Dos bancões. Fundos de previdência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Bradesco, do Itaú. Esses fundos, eu vou dizer que a sua grande maioria, para não dizer todos, porque ninguém conhece 100%, mas eu vou dizer, todos que eu conheço são muito ruins. Então, quem só conhece esses produtos guardou esse preconceito que fundo de previdência é ruim. E eu vou dizer, basta se atualizar. Hoje a gente tem fundos de previdência maravilhosos e fantásticos. Assim, que se fosse comparar no mundo do futebol, é como comparar o Campeonato Brasileiro com a Champions League.
assim, é outro mundo. É muito avançado, é muito superior. Tem fundos de previdência maravilhosos, tocados por gestores Hall of Fame, sabe? Assim, os caras são semideuses, para não dizer que são deuses mesmo, tá? Pessoas super ricas, super bem-sucedidas, que fazem para o patrimônio dele e eles abrem a opção para você investir no mesmo fundo que ele investe, sabe? Coisas desse tipo. Então, qual é a principal vantagem? A principal vantagem é tributária. Imposto de renda, a velha mordida do leão. Ou seja, vale muito a pena a previdência privada, por quê? Não tem o famoso come cotas, como tem a maioria dos fundos, onde você paga todos os meses de maio e novembro, o leão vai lá e dá uma mordiscada nos seus fundos. Na Previdência, não. Você só paga quando você retira lá na frente, quando tiver velhinho. Imagina lá o fundo rendendo 10, 20, 30, 50 anos e só vai deduzir o imposto de renda lá na frente quando você resgatar, daqui a 40 anos. Percebe a diferença? Enquanto que os fundos normais, a cada 6 meses, 2 vezes por ano, o leão vai lá e dá uma mordidinha, beleza? Então, esse é um ponto importante. E o outro ponto se refere à tributação. Se você opta pela tabela regressiva do imposto de renda, aquela que eu falei acima de 10 anos, que é vantajoso, a menor alíquota que existe em qualquer tipo de investimento é no fundo de previdência, modo de tributação regressivo. Você paga apenas 10%, tá, de imposto de renda. Nada é menor do que essa alíquota em nenhum tipo de investimento. Além disso, os fundos são mais eficientes do que você fazer as coisas sozinho. Ah, eu quero comprar título de tesouro sozinho. Beleza. Mas que tal você ter a chance de pagar uma pequena taxa de administração para alguém muito foda fazer isso por você? E o cara já faz a combinação entre títulos, entre ações, entre dólar, ouro. Ele já faz essa combinação toda e você paga 2% de taxa para ele. Parece justo, não parece? É mais ou menos isso. Então, essa é outra vantagem. Outra vantagem, planejamento sucessório. Ou seja, é o único tipo de investimento que não entra em inventário. Então, se você bater as botas, quem você indicou ali como dependente, tem um nome que eu esqueci agora, você indica o nome da pessoa e quando você bater as botas, a pessoa recebe o dinheiro e não entra em inventário. É o único investimento que tem essa possibilidade. Tem um outro lance que ninguém fala, mas que talvez acho que eu considero um dos mais relevantes. Psicológico. Tem um lance psicológico de disciplina nisso. Por quê? Meio que você optou por fazer um plano de previdência, você se compromete a cada mês colocar lá seus R$100, ou R$50, ou R$150. Esse lance psicológico da disciplina, e sabendo que não tem liquidez, porque você não pode pegar o dinheiro amanhã, né? Esse é fantástico, porque ele te obriga a você ter dinheiro para você do futuro. E eu adoro esse cenário, quando é meio que você quer, mas você mesmo não deixa. Então você quer, mas você mesmo não deixa. Você escolheu isso, no momento de lucidez, você escolheu isso, e aí ao longo do tempo, você não mexe no dinheiro, com 60 a 65 anos, você vai agradecer a você mesmo por ter feito um bom plano de previdência. E o último ponto que eu acho que vale a pena as pessoas podem falar, ah, não, mas e se eu errar, eu não sei escolher. Eu vou dizer, fica tranquilo. Por quê? Tem um negócio mágico que chama portabilidade. Escolhi mal, não tem problema. Agora que você sabe escolher, você escolhe um bom, faz a portabilidade, ou seja, você migra o seu plano de previdência ruim para o plano de previdência bom, sem custo nenhum. E vai ser feliz. Tá? Ou seja, é vantagem demais. Assim, não tem por que não fazer um plano de previdência. Essa portabilidade pode ser de banco para corretora também? Sim. Pode ser de banco para corretora, pode ser da empresa que você trabalha e você foi desligado, você pode portar para a corretora. É seu, tá no seu CPF, você pode portar. É que nem portar chip do celular, mudar de operadora para operadora. Sim, correto. É tão difícil quanto você mudar de Vivo para Claro. Joia. Acabou de fazer propaganda, bosta, merda, cagão. Ou vice-versa. Pergunta aqui. Banco digital também é considerado bancão? Tipo Nubank, Inter, Original? Não. Bancão, que eu chamo, é Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Bradesco e Itaú. Bancão, para mim, são esses 5. Os outros todos, não. Banco digital é outra seita. Tá? É outro lance, é outra parada. Eu nem falei deles porque banco digital, nada a ver. É uma outra pegada, porque você abre uma espécie de conta corrente digital e é um concorrente do bancão, para você pagar taxa zero ou taxas mínimas, tá bom?
mas não é para fazer, pelo menos assim, os melhores investimentos não estão nos bancos digitais. Embora tenha muitas opções, mas se você quer jogar mesmo a Liga dos Campeões, você tem que abrir conta numa boa corretora. Eu vou pitar agora. Eu tenho conta em banco digital, tenho três. Eu tenho o Next, aí tem que fazer propaganda, não tem como. O Next é do Bradesco, o Nubank e o Inter. Muito por conta de movimentação, etc. Então são 3 bancos digitais, não tem taxa de nada. A única coisa que eles cobram de vocês, da gente que é cliente, é o saque, né? Então quando você vai sacar no caixa 24 horas, ele cobra uma taxa. É uma taxa puta alta, velho. Então não é legal sacar. Então é para movimentar em TED, DOC, ele é bom, tá? Então essas transferências assim, ele é bom. E a gente que... Por que eu optei pelo banco digital? Ao invés da maquininha, né? Aquelas maquininhas, quase falei o nome de novo. Aquelas maquininhas portátil, né? Bluetooth, que você passa o cartão. Porque eu consigo já mandar o código de barras, né? O QR Code para o meu paciente, ou emitir um boleto para ele, ou se ele tiver uma conta digital, eu também posso fazer isso. Então facilita, né, para mim bastante para receber o pagamento do meu cliente. E aí o Itaú, né, bancão, ele fez o IT, né, é novo, é o IT aplicativo que faz isso agora. Então esse bancão, né, o bancão Itaú, ele também tem a forma digital, porque ele estava perdendo muito cliente para esses bancos digitais. Então tem uma brisa aí, não é o intuito dessa live, mas é bom vocês saberem, tá? Então, o banco digital é livre de taxa mesmo, tá? Só que para investimento, cara, é uma desgraça, velho. Nossa, né? Acho que você viu, né? Do banco digital é ruim demais. Todas as opções ali, para quem manja de investimento, cara, é horrível. Então, para investimento mesmo, continua sendo a corretora, tá? E cadê? Então é isso. Próxima pergunta aqui. Eu acho que tem uma que ficou para trás. Acho que teve uma que ficou para trás. Estou rolando aqui. Rola aí. Do Eduardo. Quais os planos de previdência complementar que podemos utilizar para redução na base de cálculo do meu imposto de renda? E quais dicas para ter mais retorno no imposto de renda? A parte do imposto de renda propriamente dito, tem que consultar o contador, de dica para ter mais retorno, porque isso não é de financista, tá? Não é de especialista financeiro. Tá? Agora, a parte que me toca, que faz sentido é qualquer plano de previdência, se você opta pelo plano PGBL, ou seja, você faz a declaração do modo completo, declaração do imposto de renda no modelo completo e tem direito à restituição, qualquer plano de previdência privada que você optar, você pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Então, você pode deduzir até 12% da sua renda tributável. Então, no caso do Eduardo, que eu conheço, ele tem a previdência na empresa, por exemplo. Então, a diferença entre o que ele já contribui na empresa que ele trabalha, tá? Até os 12%, ele pode portar, tá, Eduardo? Você pode você pode investir em qualquer plano de previdência do mercado. Pode ser de um bancão, que eu não recomendo, como pode ser de qualquer outra entidade aberta. Você pode escolher e a somatória do que você investe na empresa, mais a somatória, né, com o que você investiu numa entidade aberta de previdência, isso tudo pode ser deduzido do imposto de renda até o limite de 12%. Beleza? Pode ser qualquer um, não tem problema nenhum. Fica à vontade para escolher no seu gosto. Joia. Mais 5 minutos. E aí eu estou lendo aqui da Nanda, eu acho que aquela que você me perguntou. Percebe que os jovens não têm interesse em aposentar e abomina a CTPS. Eu acho que talvez eu possa ter outra interpretação da pergunta para eu complementar a minha resposta. Eu acho que ela quis dizer que os jovens não têm interesse em aposentar, que eles não se preocupam com a aposentadoria agora. Ou seja, é uma vertente diferente daquilo que eu tinha interpretado da primeira vez. Se for nesse sentido, eu vou concordar. Os jovens de hoje, não só os de hoje, mas quando jovem, a gente não se preocupa com o futuro. A gente se preocupa quando a gente passa dos 40, eu vou dizer, quando a gente chega perto dos 45, 50 anos, a gente começa a se preocupar. E aí a gente responde, talvez aquela primeira pergunta que eu fiz lá na live com quanto tempo você consegue sobreviver? Se você tivesse parado de trabalhar hoje. Quando a gente tem 20 anos, a gente ignora, a gente fala assim, tem tanto tempo pela frente, não enche o saco com essa pergunta. Quando você está com 40 anos e filhos, e alguém te faz essa pergunta, você tem calafrio, o coração começa a bater rápido, você fala, caramba, velho, eu consigo sobreviver 6 meses. E agora? Como é que eu faço?
Então, eu vou concordar totalmente. Quando jovens, e não é hoje, nem ontem, nem amanhã. Eu acho que é sempre, é comum. Forever. O jovem não tem essa mentalidade, mas eu vou dizer, os poucos jovens que têm essa mentalidade, eu vou dizer, é absurdo, mas entre 10 e 15 anos de planejamento financeiro bem feito, você resolve a sua vida financeira. É absurdo falar isso. Até assusta, né? Porque é só você somar a idade que você tem hoje, e vamos ser conservadores, soma 15 anos. Se você fizer um trabalho direitinho, sem extravagância, sem nada, não precisa parar de comer, nada disso. Mas se você fizer um trabalho bem feito, em 15 anos, com bom planejamento, você resolve a sua vida financeira para o futuro. Tá? Então dá para fazer, é totalmente possível. A não ser que você já tenha 60 anos, tá tranquilo. Se você tiver 40, com 55 você resolve a sua vida financeira. Se fizer, tá? Com inteligência, com calma, sem abusos. Não é nada agressivo, tá bom? Sim. Experiência própria, né? Eu comecei até meus 23, nossa senhora, era uma desgraça. Eu comecei acho que com 24, 25, e aí com 27 mesmo que eu comecei a fazer. Então, tem tempo, né? Mas é muito de maturidade também, tá? Não é questão de... Não existe uma lei, né? Tem pessoas que começam a ser maduras depois dos 40. Tem outras que com 20. Tem gente que não amadurece até hoje. Tá com 80 anos e tá aí. Então a maturidade ela é muito particular, tá? É muito pessoal isso. Então tem mais 2 minutinhos aí. Tem mais uma pergunta aí? Chegou pra você? Não tô vendo agora. Não sei se não carregou. Pode falar. Aqui não tem nenhuma, mas... Bem, 2 minutinhos dá pra encerrar aqui. Se você faz algum plano de previdência, investe em ações, fundos, imobiliário... Então, posso usar o meu exemplo? Uma dica, né? É bom ter um exemplo, assim, como a gente faz. Eu estudo muito esse assunto, eu acompanho, para vocês terem noção, eu acompanho basicamente todos os especialistas do mercado. Então, todos os gestores, as principais casas do mercado, eu leio, eu sigo eles, eu sou fanático por esse assunto. Então, naturalmente, o que eu faço para a minha vida financeira, basicamente o mesmo que eles fazem para eles. Então, eu não quero saber o que eles vendem, eu quero saber o que eles fazem. E aí, o que eles fazem, eu copio para mim, porque eu sou espertinho, só por causa disso, tá? Eu não sou fodão, não sou nada disso. Eu só copio o que os caras do dinheiro fazem. E o que eles fazem? Previdência privada, todos fazem, tá? Então, isso é importante. Mas é um montante gigante do patrimônio deles? Não, mas todo mundo faz previdência privada porque vale muito a pena, é muito inteligente fazer a previdência privada. Qual é então, no meu formato, como eu faço? Como eu trabalho numa empresa e tenho previdência privada lá, eu pego assim, lembra que é daquele conceito que eu falei que é até 12% da renda tributável? Então, eu já contribuo na empresa que eu trabalho. Eu faço a continha e 12%, menos do que eu já contribuí na empresa que eu tô, essa diferença eu contribuo numa entidade fora da empresa. Eu escolho uma e eu contribuo fora. Aí eu contribuí, então, eu completei os 12% da renda tributável. Tá? O da empresa mais uma entidade fora que eu escolhi. E o resto, sim, da minha carteira, toda vez que eu tenho um dinheirinho, aí sim eu vou aportando na minha carteira de investimentos balanceada, aquela brincadeira do jogo de futebol. Então eu tenho renda fixa, eu tenho renda variável, eu tenho fundos imobiliários, né? Obviamente eu tenho ações de pancada, porque é o que eu mais gosto de fazer, tá? Eu tenho dólar e eu tenho ouro, ou seja, eu tenho um time completo, eu tenho um time parrudinho, ou seja, eu jogo em todas as posições e em todas elas eu procuro fazer bem consistente, seguindo, obviamente, os maiores investidores do mercado. Joia. Então é isso, pessoal. 50 segundos para acabar. Essa bagaça corta a gente. Então agradecer a presença de todo mundo. Amanhã tem aula, a última aula da série 20, às 8 horas da manhã. Então aguardo vocês lá. Beleza? Então valeu. Agradecer o Ale pela noite aí. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Falou!